Olha, Júlio, é sempre um desafio, porque o feminismo, às vezes, não só o feminismo, mas a temática do feminino, da mulher nos espaços, às vezes, para nós, toma, assim, um viés de algo que já foi tão discutido que não é possível que, em certos ambientes, ainda exista uma predominância de um olhar, às vezes, machista. Então, é como se alguém... Sabe quando um carro está na sua frente, na estrada, e ele joga uma latinha, alguém lá dentro joga uma latinha na estrada, e você fica abismado, mas como tem gente ainda que faz esse tipo de coisa? E eu acho que tem coisas bem básicas, assim, da luta da mulher, das conquistas da mulher, que ainda acontecem e que a gente se sente assim, nossa, mas eu achei que a gente já tivesse superado essa fase, sabe assim? Então, eu acho que um exemplo mesmo, às vezes, é o próprio assédio que a gente sofre. Um assédio, assim, velado, por exemplo, em transporte público, na rua, aquela coisa ainda de você ser muito olhada. Sabe aquela coisa, assim, que você acha que, poxa, a gente já falou sobre isso, já entendemos. E existem ainda agora leis e divulgações que nos respaldam muito mais no metrô, né? Existe bastante essas campanhas. E ainda assim, parece que muita gente não entendeu, né? Então a gente se sente assim um pouco, às vezes, eu me sinto às vezes um pouco desanimada. Mas que parte aí que o pessoal pulou, né? Onde que eles dormiram, né, nesse filme aí? Uhum. Interessante, porque eu sinto um pouco disso também, Luciana, né? E eu acho que para mim ser mulher é tanto um privilégio muito grande, acho incrível ser mulher, né? E os dons, os talentos, as características únicas que Deus deu à mulher, ao feminino, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande, e hoje em dia ainda a gente vê coisas que já deveriam estar muito, muito ultrapassadas, a gente ainda sente isso na vivência, em diferentes níveis e em diferentes ambientes, né? Eu tenho uma vivência de carreira e de vida super eclética, né? Então, eu já tive em ambientes empresariais, seculares, durante 11 anos fui missionária, então eu estive muito envolvida no ambiente religioso, né? Agora, trabalhando exclusivamente na psicologia com mulheres, psicoterapia com mulheres. E, infelizmente, em alguns desses ambientes, por mais que a gente esteja com homens e outras mulheres que são inteligentes, que são estudados, às vezes ainda a gente é colocado, sim, como um cidadão de segunda classe, infelizmente, né? Em pequenas coisas, em pequenos gestos, né? Eu, na minha caminhada dentro do ambiente eclesiástico e religioso, em muitos momentos fui a única mulher numa sala, né? Em muitos momentos eu era a única líder entre muitos líderes homens. E não é fácil, parece que a gente é exigida mais do que os outros, a gente não é só exigida pelo nosso intelecto ou pela nossa capacidade, né? Então, a roupa que a gente usa, se a gente está com a unha feita, se a gente está maquiada, se a gente não está maquiada. Não que eu não goste disso, a gente adora essas feminilidades, mas é um peso a mais, né? Então, apesar de aqui, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, na realidade que eu vivo, assim, eu não posso dizer que eu não tenho os meus direitos respeitados, né? Existem outras mulheres em periferias, em outros países, em outros lugares, que ainda têm uma luta que é muito mais primitiva, né? Mas, infelizmente, a gente ainda vive isso de, em alguns momentos, ser tratada como o que eu penso não é tão importante, ou numa reunião em que eu sou a única mulher, eu vou ser a secretária, eu vou ser a assistente. Não importa se, talvez eu tenha até mais capacidade que alguns dos outros homens em termos intelectuais, em termos de formação. E, infelizmente, a gente vive isso ainda, né? E eu acho que a gente tem que sempre falar sobre isso e nos fortalecer para aguentar esse tranco. Se a gente não estiver fortalecida, isso afeta o nosso emocional e afeta a nossa saúde, né? Que é uma coisa, é uma tecla que eu bato muito, que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se fortalece, mais saudável a gente é em todas as esferas. Muito bem. Rafaela, como tem sido ser mulher e negra? É cansativo, na verdade, né?
Principalmente, assim, eu acho que a gente agora está no momento, né, que tem se aberto mais para discutir sobre questões raciais, porque até então era uma coisa que ficava muito na coisa do não dito, né, ficava meio nas entrelinhas, ficava no ar. E aí, quando você vai percebendo e ouvindo o que as pessoas pensam a respeito, né, e muitas dessas pessoas, às vezes, acabam não se informando, é muito cansativo, né? Então, eu falo que eu tenho um peso de ser mulher num país como o Brasil e também de ser negra. Então, é o duplo peso, né? E realmente eu faço terapia, né? Porque a gente precisa fazer por conta dos atendimentos também, é uma questão de cuidado que eu tenho comigo, né? Então, assim, muitas vezes eu me deparo com situações. No consultório, a maioria dos meus pacientes são mulheres, né? Então, a gente vai vendo na conversa, ali na troca, o quanto que as questões de gênero impactam na vida dessas mulheres, né? E, no meu caso, o quanto que a questão de raça também acaba impactando. Eu acho que nem a Luciana, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Disse sobre disputa. Eu acho que não tem que ter disputa, né? Mas eu acho que tem que ter lugar. Então, é cansativo porque eu preciso me impor como mulher e como um ser humano negro, né? Que não deveria ter essas distinções, né? De dizer, olha, fulano é negro, é mulher. A gente deveria se relacionar com os seres humanos. Mas, né, tem muita gente, principalmente por conta da consciência negra que aconteceu, né? A gente tem que falar sobre a consciência humana, a gente não deveria ter que realmente falar sobre a consciência negra, nem falar sobre questões de gênero, né? Em pleno século XXI. Mas a gente, infelizmente, precisa falar. E aí a gente precisa falar para que a sociedade tome consciência do impacto que isso causa na vida das pessoas. Porque a gente, né, a gente reflete sobre isso, entende como essas questões vão nos atravessando, e eu, por exemplo, eu reflito muito, e aí eu tento me posicionar de uma forma que essas questões não me paralisem, porque essa é a tendência, nos paralisar. Então, enquanto mulher, eu deixar de fazer determinadas coisas porque é tido como não é para mim, e enquanto ser humano, né, e uma mulher negra no Brasil, também deixar de viver e fazer outras coisas porque não é para mim, porque a sociedade já estipulou lugares. E aí essas são as barreiras que a gente precisa romper. Então eu acho que é muito cansativo. É um discurso, um diálogo que precisa ser, a sociedade precisa estar aberta para isso, para que não precise mais. Chega um ponto, né? Eu acredito, é utopia, mas eu acredito que chegue a esse nível de a gente não precisar mais falar sobre essas questões.